Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla e essa é a aula 26 da disciplina de Biologia Celular. Nesta aula, vamos iniciar um novo conteúdo que é metabolismo energético. E para isso, vamos começar falando de uma organela, a mitocôndria. Por que é necessário nos alimentar? É necessário nos alimentar para produzir energia, porque somente através do ATP que as células exercem as suas funções. E de onde vem este ATP? Este ATP, ele vem dos alimentos. E como os alimentos são produzidos? Os alimentos são produzidos pelos seres autotróficos, que podem ser tanto eucarioto quanto procarioto. Os autotróficos têm a capacidade de utilizar energia solar fazendo ligações entre carbonos. E esse composto carbônico é então utilizado para produzir energia. E neste processo é liberado o oxigênio. Pensando nas células eucarióticas, nós temos duas organelas envolvidas neste processo que eu acabei de falar. Uma delas, o cloroplasto. O cloroplasto, então, ele tem essa capacidade de utilizar a energia solar para formar polissacarídeo, liberando, consequentemente, o oxigênio. Então, utiliza energia solar, libera oxigênio, produz polissacarídeo e uma outra organela utiliza isso, que é a mitocôndria. A mitocôndria, então, utiliza os polissacarídeos, o oxigênio, produz o ATP e, consequentemente, libera o CO2, que vai ser utilizado pelo cloroplasto. De onde vieram essas organelas? Essas organelas tiveram origem endossimbiótica. O que significa isso? Que um pré-eucarioto fagocitou bactérias, e aí bactérias com alta capacidade de produzir energia e bactérias que tinham essa capacidade de fazer fotossíntese. E aí passam a conviver, é uma simbiose, onde há troca de favores e com o tempo eles se tornam interdependentes. E já essa ligação, então, não é mais desfeita. Então, nós temos inicialmente um procarioto. Este procarioto pode segue o seu caminho, como temos procariotos atualmente, mas alguns procariotos sofrem mudanças, como invaginação da membrana plasmática, depois uma endossimbiose formando então agora um eucarioto com mitocôndria e uma endossimbiose formando um eucarioto com mitocôndria e cloroplasto. E assim nós temos a origem dos diferentes reinos. Agora, pensando no seu corpo, nas suas células, como são formadas novas mitocôndrias? Pelo mesmo processo que as bactérias se multiplicam. Então, o que acontece? Elas aumentam seu volume citoplasmático e depois sofrem uma divisão, chamada fissão. Para aumentar esse volume citoplasmático, é necessário multiplicar proteínas, lipídios, carboidratos e DNA. Então, o que acontece? DNA, mitocôndria, cloroplasto, possui seu próprio DNA e fazem a replicação do seu próprio DNA. Mas algumas moléculas elas têm que ser importadas do citoplasma. Por quê? Vocês lembram que parte do DNA da mitocôndria e do cloroplasto foi transferido para o DNA nuclear? Então, a mitocôndria e o cloroplasto têm ribossomos, traduzem proteínas, mas não conseguem traduzir todas as proteínas. Então, o DNA nuclear é transcrito, traduzido e essas proteínas então são importadas para as mitocôndrias e o mesmo processo acontece para os cloroplastos. Então, assim se originam novas mitocôndrias. Agora vamos pensar no seguinte: essa situação que eu te falei, quando uma célula está em divisão, é necessário então multiplicar suas organelas e assim são formadas novas mitocôndrias. Agora vamos pensar numa pessoa ou numa célula que não está no processo de divisão, mas nós vamos comparar duas características. Falando em pessoas, uma pessoa muito ativa e uma pessoa sedentária. Quem será que tem mais mitocôndria? Em quais tipos de pessoas a mitocôndria tem uma maior eficiência?
Então, a pessoa muito ativa, acontece que suas pequenas mitocôndrias, elas se fundem, formando uma grande mitocôndria. E assim, a eficiência bioenergética é maior, bem diferente de pessoas sedentárias, que as suas mitocôndrias se multiplicam e formam várias mitocôndrias pequenas, entulhando ali o citosol de pequenas mitocôndrias. E nem assim a eficiência bioenergética é melhorada. Portanto, para ter uma boa eficiência bioenergética, é importante manter o corpo em atividade. Outra situação que vamos comparar: pessoas que têm uma boa alimentação, uma alimentação controlada, até com restrição calórica, fazendo jejum, e uma pessoa que come o tempo todo, come de tudo. Quem dessas pessoas tem uma maior eficiência bioenergética? Sim, a pessoa que faz jejum, a pessoa que tem uma restrição calórica. Acontece a fusão das suas mitocôndrias, diferente daquele que come o tempo todo, que as suas mitocôndrias se dividem e tem uma baixa eficiência bioenergética. Agora falando de outro assunto. De onde veio a sua mitocôndria? Por muito tempo nós estudamos isso, que durante a fecundação, o espermatozoide, ao fecundar o óvulo, entra apenas o material genético, deixando para fora a parte do espermatozoide que contém as mitocôndrias. Acontece que realmente isso nós estudamos por algum tempo, mas agora, com a evolução da tecnologia, foi comprovado que é possível, em alguns casos, ser uma herança biparental. Ou seja, sua mitocôndria também pode ter vindo do teu pai. Ou seja, não tem mais aquele caso da mitocôndria da Eva, né? Que todas as mitocôndrias são originadas apenas da mãe. Agora, falando das mitocôndrias dentro da célula, aonde elas estão? Elas estão distribuídas pela célula. Em alguns casos, já registrou que elas formam pequenas redes, uma mitocôndria atrás da outra, formando redes na nossa célula. Mas será que existe uma distribuição preferencial das mitocôndrias? Sim, existe. Então, pensa o seguinte. Nós temos uma cidade e nós temos um deserto. Onde é mais vantajoso ter um supermercado? Numa cidade. Do supermercado a gente obtém os alimentos. Então a pergunta é: onde é mais vantajoso estar a mitocôndria? A mitocôndria, ela encontra-se associada a inclusões lipídicas. Por quê? É ali que vai estar o alimento. E é através do alimento que vai quebrar e formar ATP. Outra característica, aonde demanda mais energia, é onde tem que ter a organela que produz mais energia. Então, nós temos o povoado e nós temos uma cidade grande. Aonde que preferencialmente vai ter uma hidrelétrica? Próximo, abastecendo uma cidade grande. Então, dentro da nossa célula, aonde tem mais consumo de energia? Então, trago para vocês aqui o exemplo do enterócito e que na sua região apical existe muito transporte de nutrientes, de água nessa região apical. Então, nós vamos ter muitas mitocôndrias. Na região, então, apical, muitas mitocôndrias. Outro exemplo, acabamos de falar dele. No espermatozoide, na região aqui do flagelo se concentram as mitocôndrias, porque é nesta região que vai fazer a propulsão para o flagelo se movimentar. Ou numa célula muscular esquelética, que é o exemplo aí, quem promove a contração, o movimento da célula são as miofibrilas. Então, é ali próximo às miofibrilas que nós vamos ter as mitocôndrias, para então produzir o ATP e fazer a movimentação ali da actina, da miosina.
Agora vamos falar da forma da mitocôndria. Geralmente é uma organela alongada, como vocês estão vendo aqui, alongada. Pode também, dependendo até do corte, a gente vê nesse formato mais cúbico. E é possível ver na microscopia, como vocês estão vendo na microscopia eletrônica, ela é facilmente visualizada. Na microscopia óptica, conforme a citoquímica que utilizamos, é possível inferir aonde elas estão presentes. Por exemplo, lá no rim, no túbulo contorcido proximal, tem muita mitocôndria. E como que eu sei isso? Em coloração com HE, a região que tem muita mitocôndria fica avermelhada, como essa daqui, ó. Diferente dessa região, por exemplo, que está mais clara, aqui é uma região bem avermelhada, indicando que ali tem muita mitocôndria. Até porque nessa região, túbulo contorcido proximal, existe uma alta atividade de transporte. E ali, então, alta atividade, muito ATP, muita mitocôndria. Será que temos quantas mitocôndrias por célula? Vai variar. Esse número não é estático, esse número vai mudar. Falando em organismos, tem uma alga verde que tem apenas uma mitocôndria. Do outro extremo, ovócitos podem até ter 300 mil mitocôndrias. Então, o número vai variar bastante. E a outra estrutura? Então, vamos explorar essa imagem. O que nós estamos vendo aqui? A mitocôndria, assim como o cloroplasto, ele é formado por uma membrana externa, uma membrana interna. Se tem duas membranas, entre elas tem o espaço intermembrana. Dentro da membrana interna tem a matriz mitocondrial. Nesta matriz tem DNA, tem grânulos, tem ribossomos. Lembrando que a mitocôndria, num passado bem distante, era uma bactéria que foi fagocitada, por isso ela tem duas membranas. A membrana que era própria da bactéria e a membrana do pré-eucarioto que fagocitou. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes em separado? Começando com a membrana externa. É uma membrana altamente permeável e ela é rica em proteína que forma esses poros, ó. E essa proteína se chama porina. Ali tem mais ou menos 50% de proteína para 50% de lipídios. É uma membrana bem fluida. Diferente da membrana interna. Essa aqui é a membrana interna, aqui o espaço intermembrana, aqui é a membrana interna. Vejam quantas proteínas tem nessa membrana interna. Em torno de 80%. Quem são essas proteínas? Nós vamos ver nas próximas aulas. Mas essas proteínas são aquelas responsáveis pela grande produção de ATP que a mitocôndria realiza. ATP sintetase, citocromo, nase desidrogenase, as proteínas envolvidas em transporte. Bom, como eu falei para vocês, se tem membrana externa e membrana interna, tem um espaço intermembranas. O que tem nesse espaço intermembrana? Esse espaço intermembrana, ele é fundamental para criar um gradiente eletroquímico. Ou seja, os prótons que ficam armazenados ali não podem sair deste espaço sem ter um controle. E este controle é o que vai levar à produção de ATP. Para que esses prótons não saiam, a membrana interna ela é rica no fosfolipídio que é cardiolipina. E este lipídio, ele dificulta a passagem de íons. Então, este é um espaço muito importante no processo de produção de ATP. Agora, então, vamos falar da matriz, a matriz da mitocôndria. A matriz da mitocôndria, quando essa mitocôndria ainda era uma bactéria de vida livre, na verdade era o citossol dessa bactéria. Então é muito semelhante à matriz da mitocôndria com o citossol das células. Como ela é? Ela tem uma consistência gelatinosa, é rica em enzimas,
tem DNA circular e são várias cópias de DNA circular, que nem acontece em bactéria. Tem ribossomos, que são ribossomos diferentes, são mitorribossomos. Tem água, tem proteínas. Enfim, esta é a matriz. Agora vamos falar de uma outra característica da mitocôndria, que é a sua relação com apoptose. Nós já falamos de morte celular, que são de dois tipos, necrose e apoptose. A apoptose é uma morte celular controlada. Então, aqui nós temos um esquema que mostra o seguinte: quando uma célula sofre algum estresse, e esse estresse, por exemplo, vai causar um dano, esse dano lá no DNA, este dano do DNA vai levar a uma mudança na mitocôndria. Que mudança é essa? A mitocôndria ela é induzida a liberar a proteína carreadora de elétron, que é a citocromo C, para o citossol. Ou seja, uma proteína que faz parte da mitocôndria, ela é liberada para o citossol. A liberação dessa proteína para o citossol ativa algumas enzimas, que são as caspasas. E essas enzimas que levam aquele processo de apoptose que nós já estudamos. E aí é a morte celular. Essas aqui são algumas referências de onde foram tiradas as imagens. E este conteúdo está no capítulo 11 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!